amados, que a paz e a graça do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Queridos, eu estou de volta com a quarta aula e hoje eu vou falar sobre a origem divina da mensagem. Veja bem, me perguntaram na outra aula por que eu fico olhando para os lados ao invés de ficar direto para vocês, para a câmera. Porque é o seguinte, eu estou aqui com o computador aberto e a apostila aberta, uma apostila que a gente escreveu com muita dedicação, e eu quero ser fiel a essa exposição do Apocalipse, tá? Por isso que eu fico aqui olhando, às vezes até olho para outro lado, ao invés de olhar para você, tá bom? Como eu disse, eu vou falar sobre a origem divina da mensagem. E eu vou me soltando, vai acabando o nervosismo da estreia, né? Então vamos lá. A autoridade do livro do Apocalipse está profundamente enraizada na sua origem divina. E isso é estabelecido de maneira inequívoca logo na sua abertura. A revelação não surge da experiência subjetiva de João, nem de uma construção teológica desenvolvida ao longo do tempo, mas a autoridade do livro do Apocalipse surge de uma comunicação direta que procede do próprio Deus. O texto apresenta uma cadeia cuidadosamente definida de transmissão. Deus concede a revelação a Jesus Cristo, Cristo a comunica por meio de seu anjo ao apóstolo João, e João, por sua vez, registra fielmente aquilo que viu e ouviu para que fosse transmitido à igreja. Esta estrutura não é meramente formal, mas teologicamente significativa. Ela estabelece, antes de qualquer interpretação, que o conteúdo do Apocalipse possui autoridade absoluta, pois sua origem está no próprio Deus. Não se trata de opinião apostólica, nem de reflexão espiritual isolada, mas de uma revelação que carrega o peso da soberania divina. Ao reconhecer essa origem, você, meu aluno, o leitor do Apocalipse, é confrontado com a necessidade de abandonar qualquer postura crítica que coloque o texto no mesmo nível das produções humanas. O Apocalipse exige submissão, não análise meramente acadêmica desvinculada da fé. Tá? Ao mesmo tempo, essa cadeia de revelação revela a centralidade de Jesus Cristo em todo o processo. Em todo o processo. Ele não é apenas o mensageiro intermediário, mas ele é o mediador da revelação de Deus no Apocalipse. Isso significa que tudo que é revelado no Apocalipse está diretamente relacionado à sua pessoa, à sua autoridade e também ao seu governo. Tá? Cristo não apenas transmite a revelação, ele é o conteúdo dessa revelação. Sua glória, seu domínio, seu juízo e seu reino constitui o eixo central de todo o livro do Apocalipse. Dessa forma, qualquer leitura
que desloque o foco de Cristo para os eventos, perde o fundamento essencial dessa mensagem do Apocalipse. Tá? Você não pode. O foco do Apocalipse é Jesus Cristo, não é a igreja, não é o anticristo, não é a besta, não são os 144 mil, não são as duas testemunhas, não é a besta que surge do mar, nem a outra que estava em pé sobre a terra, não é o milênio, não é o céu, não é a noiva, não são os juízos, as 7 trombetas, os 7 selos, as 7 taças do juiz. Não é nada disso. Tá? O foco é Jesus. O foco é Cristo. Tá? A participação de João nesse processo também possui uma grande relevância. Tá? Ele não atua como um autor criativo. Ele não criou o Apocalipse, mas ele atua como uma testemunha fiel. A função de João é registrar aquilo que lhe foi mostrado sem acréscimos, sem alterações e sem adaptações à sua própria compreensão. Isso reforça a natureza objetiva da revelação. João não interpreta livremente o que vê, mas transmite aquilo que recebeu. Esse é um princípio fundamental. Aliás, esse princípio é fundamental para a interpretação do Apocalipse, pois impede que o leitor, que o ouvinte, que o estudante do Apocalipse trate o texto como algo aberto a qualquer tipo de construção subjetiva. Além disso, irmãos, o fato de a revelação ter sido transmitida por meio de um anjo evidencia a dimensão espiritual da mensagem. Tá? O Apocalipse não trata apenas de eventos visíveis no plano humano, mas revela uma realidade que transcende o mundo material. Existe uma interação constante entre o visível e o invisível, entre o terreno e o celestial, e essa interação é comunicada através de meios que refletem essa dualidade. Assim, compreender o Apocalipse, irmãos, meu querido, minha querida, exige reconhecer que a história humana é influenciada por realidades espirituais que operam além da nossa percepção natural. Outro aspecto relevante da origem divina da mensagem é a sua intencionalidade. Deus não revela sem propósito. Aliás, nada que Deus revela em toda a Bíblia é sem propósito. Cada detalhe, cada visão e cada declaração estão inseridos dentro de um plano maior que visa preparar, advertir e instruir o seu povo. Tá? A revelação não é aleatória nem fragmentada, mas cuidadosamente estruturada para conduzir o leitor do Apocalipse a uma compreensão progressiva dos acontecimentos futuros. Isso implica que o estudo do Apocalipse deve ser feito com atenção, tá? A sua organização interna, reconhecendo que há uma lógica divina por trás da sequência dos eventos. A origem da mensagem também garante sua veracidade e inevitabilidade. Estou usando as palavras difíceis, né? Aquilo
Perdão. Aquilo que é revelado não está sujeito a mudanças, nem pode ser alterado por circunstâncias humanas. Meus queridos, o futuro descrito no Apocalipse não é uma possibilidade entre muitas, mas uma certeza estabelecida pela vontade de Deus. Essa certeza confere ao texto um caráter de urgência, pois aquilo que foi determinado inevitavelmente se cumprirá. Ignorar essa realidade, irmãos, é ignorar a própria autoridade daquele que o revelou. É ignorar a autoridade de Deus. Por fim, deve-se reconhecer que a origem divina do Apocalipse transforma a maneira como ele deve ser recebido. Não é um livro a ser analisado apenas intelectualmente, mas uma revelação a ser recebida com reverência, fé e disposição para obedecer. Queridos, o fato de Deus ter falado implica que o homem deve ouvir. Se Deus falou, eu devo ouvir, você deve ouvir, nós devemos ouvir. O fato de Deus ter revelado implica que o homem deve responder. Assim, o Apocalipse não é apenas um documento profético, mas um chamado à submissão diante da soberania e da autoridade da soberania de Deus e da autoridade de Cristo sobre todas as coisas. Dessa forma, compreender a origem divina dessa mensagem do Apocalipse é essencial para interpretar corretamente o livro. Somente quando se reconhece que o Apocalipse procede diretamente de Deus, mediado por Cristo e transmitido fielmente a João, por João, é que se pode abordar o seu conteúdo com a seriedade, a precisão e a reverência que ele exige. Dessa forma, a origem divina da mensagem do Apocalipse não apenas estabelece sua autoridade absoluta, mas também define a maneira como ela deve ser recebida e interpretada, sendo uma revelação que procede diretamente de Deus, mediada por Cristo e transmitida fielmente por João. Ela não admite relativização, adaptação cultural ou interpretação baseada em pressupostos humanos. O texto exige submissão à sua própria autoridade e fidelidade à intenção daquele que o revelou. Além disso, essa origem divina garante que tudo que é apresentado no Apocalipse possui caráter definitivo e irrevogável. Não se trata de possibilidades condicionais, mas de decretos estabelecidos dentro do conselho eterno de Deus. Aquilo que foi revelado no Apocalipse não está sujeito a alteração por circunstâncias históricas, decisões humanas ou movimentos políticos. O futuro descrito no Apocalipse já está determinado, e sua concretização é tão certa quanto a própria existência daquele que o declarou. A concretização do Apocalipse é tão certa quanto 1 mais 1 são 2 e 2 mais 2 são 4. Essa compreensão vai conduzir você, vai conduzir o leitor do Apocalipse a uma postura de reverência e responsabilidade. Se a mensagem vem de Deus, então ela deve ser ouvida com atenção
estudada com seriedade e aplicada com fidelidade. Vou repetir. Se a mensagem do Apocalipse vem de Deus, vem lá do céu, então ela deve ser ouvida com atenção, a máxima atenção, estudada seriamente e aplicada com fidelidade. Ignorar essa revelação, irmãos, é ignorar a voz de Deus. Distorcer essa revelação é comprometer a verdade. E tratar com superficialidade o Apocalipse é perder a profundidade do propósito divino. Então, irmãos, reconhecer a origem divina do Apocalipse não é apenas um ponto doutrinário, mas o fundamento de toda a sua interpretação. Somente quando se parte desse princípio que é possível compreender o livro com clareza, evitando tanto o ceticismo que o rejeita, quanto o misticismo que o distorce. O Apocalipse não é um texto aberto à construção humana, mas uma revelação fechada em sua autoridade, cuja finalidade é conduzir o homem ao conhecimento do plano de Deus e à submissão ao senhorio de Cristo sobre todas as coisas. Mas qual é o propósito da profecia? A profecia bíblica, especialmente conforme apresentada no livro de Apocalipse, não deve ser compreendida assim como um exercício de previsão destinado a satisfazer curiosidades humanas ou alimentar especulações acerca do futuro. Sua natureza é essencialmente teológica e espiritual, tendo como finalidade revelar antecipadamente aquilo que Deus, em sua soberania, já determinou realizar no curso da história do homem, do ser humano. Nesse sentido, irmãos, a profecia não é uma possibilidade entre muitas, mas uma declaração antecipada de uma realidade que certamente se cumprirá, pois procede daquele que governa todas as coisas. A Escritura estabelece claramente que Deus é o único capaz de anunciar o fim desde o princípio, distinguindo-se de qualquer outra fonte de conhecimento ou de previsão. Em Isaías capítulo 46, verso 10 está escrito que anuncia o fim desde o princípio, Deus, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, farei toda a minha vontade. Isaías 46, verso 10. Essa afirmação não apenas define a natureza da profecia, mas também estabelece sua autoridade. Quando Deus revela o futuro, irmãos, Ele não está reagindo aos acontecimentos. Ele não é pego de surpresa. Mas, pelo contrário, Ele está declarando aquilo que já está estabelecido dentro do seu plano eterno. Portanto, a profecia deve ser recebida não como hipótese, algo que provavelmente pode acontecer, mas como certeza absoluta. Dentro desse contexto, o propósito central da profecia é preparar espiritualmente o povo de Deus. Ao revelar aquilo que há de vir, Deus concede aos seus servos a capacidade de discernir o tempo em que vivem, evitando que sejam surpreendidos pelos acontecimentos ou enganados por falsas interpretações da realidade.
A profecia, portanto, não é apenas informativa, mas formativa. Ela molda a consciência espiritual, ela orienta as decisões, ela fortalece a fé diante das incertezas do mundo. O próprio texto do Apocalipse deixa claro que a revelação foi dada com o objetivo de mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Apocalipse 1, capítulo 1, verso 1. Essa expressão não deve ser interpretada como indicação de imediatismo cronológico, mas como uma afirmação da certeza e da iminência dentro da perspectiva divina. Aquilo que Deus determinou já está em curso dentro de sua linha do tempo, dentro da linha de tempo do tempo de Deus. Ainda que do ponto de vista humano, o cumprimento completo pareça distante. Além disso, amados, a profecia possui um caráter de advertência. Ao antecipar juízos, tribulações e crises futuras, Deus chama o homem ao arrependimento e à vigilância. Revelação do juízo não é apenas uma descrição do que acontecerá, mas um convite à mudança de postura diante de Deus. Nesse sentido aqui que eu estou falando, a profecia carrega em si um apelo moral e espiritual. Ela confronta o homem com a realidade de suas escolhas. Ela confronta o homem com a realidade de que suas escolhas têm consequências. Ao mesmo tempo, a profecia também cumpre uma função de consolação para os crentes. Em meio a um mundo marcado por instabilidade, injustiça e sofrimento, a revelação do futuro assegura que o mal não prevalecerá indefinidamente. O Apocalipse demonstra que todos os sistemas humanos, por mais poderosos que pareçam, estão sujeitos ao juízo divino e que o domínio final pertence a Cristo. Apocalipse capítulo 11, verso 15. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Amados, essa certeza produz uma esperança tão grande. Não uma esperança vaga ou emocional, mas uma convicção fundamentada na palavra de Deus. O crente não aguarda o futuro com incerteza, mas com a confiança de que aquilo que foi prometido será cumprido integralmente. Outro aspecto fundamental do propósito da profecia é revelar a centralidade de Cristo na consumação de todas as coisas. Os eventos descritos no Apocalipse, selos, trombetas, taças, juízos, restauração, não são o foco final da revelação, mas os meios pelos quais a autoridade de Cristo será plenamente manifestada. A profecia aponta para o cumprimento, para o momento em que ele será reconhecido universalmente como Senhor, e não apenas pela fé dos crentes, mas pela realidade incontestável de seu domínio. E todo o olho verá. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Assim, a profecia não deve ser reduzida a um mapa de eventos, mas compreendida como a revelação do governo de Cristo sobre a história. Cada acontecimento futuro está subordinado à sua vontade e serve ao propósito de estabelecer seu reino de forma definitiva.
É importante, irmãos, destacar que a profecia também exerce uma função de separação espiritual. Aqueles que recebem a revelação com fé e submissão são conduzidos ao discernimento e à preparação. Aqueles que a rejeitam ou distorcem permanecem em confusão. Dessa forma, a própria revelação se torna um instrumento que distingue entre aqueles que estão alinhados com a verdade e aqueles que permanecem presos a interpretações humanas. Por fim, devemos compreender que o estudo da profecia implica responsabilidade. Não basta você conhecer os eventos futuros. É necessário você viver à luz deles. A revelação foi dada para produzir transformação, vigilância e fidelidade. Ignorar esse propósito, é reduzir a profecia a um exercício intelectual, esvaziando a sua função espiritual. Dessa maneira, irmãos, o propósito da profecia no Apocalipse pode ser resumido como sendo a revelação antecipada do plano de Deus, destinada a preparar, advertir, consolar e conduzir seu povo até o cumprimento final de todas as coisas. Ela afirma com absoluta certeza, clareza, que a história tem um destino definido e que esse destino está nas mãos de Deus. Dessa maneira, o propósito da profecia do Apocalipse pode ser compreendido como uma revelação antecipada do plano soberano de Deus, destinada não apenas a informar, mas a preparar espiritualmente o seu povo para os acontecimentos que estão se aproximando de nós. Ela adverte quanto ao juízo, consola quanto ao triunfo final de Cristo e orienta o crente a viver com discernimento diante de um mundo em constante transformação. Ao mesmo tempo, irmãos, a profecia estabelece um ponto fixo em meio à instabilidade da história. Tudo caminha para um desfecho já determinado pela vontade divina. Nenhum evento ocorre de forma isolada ou fora do controle de Deus. Cada acontecimento, por mais caótico que pareça, está inserido dentro de um plano maior que conduz à manifestação plena do reino de Deus, de Cristo. Para a gente encerrar essa aula de hoje, que já passei 8 minutos do que eu devia, mas para a gente encerrar aqui, eu quero dizer que assim, com essa interpretação, o estudo da profecia não pode ser reduzido à curiosidade escatológica. Você está curioso? É só curiosidade por escatologia ou é só curiosidade para saber os argumentos do pré-tribulacionismo, do dispensacionalismo? Então esse curso não vai adiantar para você, é melhor você nem continuar fazendo. Tá? O estudo da profecia ele não pode ser reduzido à curiosidade escatológica ou interesse intelectual. O estudo da profecia deve produzir vigilância, santidade e compromisso com a verdade. Conhecer o que está por vir implica responsabilidade no presente, tá? Pois aquele que compreende o plano de Deus é chamado a alinhar sua vida com esse propósito. Portanto, a profecia não apenas revela o futuro,
mas ela redefine o presente. Ela chama o homem, a mim e a você, meu aluno, a uma decisão consciente diante de Deus. Lembrando que o tempo não é infinito, que os acontecimentos não são aleatórios e que o cumprimento final da história já está estabelecido. Diante disto, resta ao homem não apenas conhecer essa revelação, mas responder a ela com fé, com obediência e com preparo espiritual, sabendo que aquilo que Deus declarou certamente se cumprirá. Amém, meus queridos? Siga as instruções aí no final da aula, em nome do Senhor Jesus Cristo. Na apostila tem exercícios de fixação que são muito importantes para você manter o seu conhecimento. Então não deixa de adquirir a apostila não, tá? Ajuda aí. A apostila ela vai ser enviada para quem contribuir com o nosso trabalho, e você contribui segundo o seu coração. É só escanear aí o QR Code aí e fazer a sua contribuição. Para mim não interessa o seu valor, tá? Não interessa o valor que você vai fazer, porque o interessante é você ajudar, tá bom? Se você pode ajudar, se você desejar no seu coração ajudar, se for de seu interesse, ajuda aí. Vai auxiliar bastante na divulgação dessas mensagens, tá bom? Que Deus te abençoe. Um beijo carinhoso no seu coração. Até a próxima.